Vergonha. A maior vergonha da história da seleção brasileira. A seleção brasileira está eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20. É inacreditável que a gente está vivendo com a seleção brasileira, esse momento atual aí, não só nesse Mundial, mas também nos últimos anos, né? Foi só 1 ponto em 3 jogos e a queda ainda no estágio inicial da competição. Tudo bem, o Brasil caiu ali no grupo da morte, era um grupo ainda muito complicado, mas independente disso, o Brasil não tem o direito de cair nessa fase da competição. E essa atuação diante da seleção espanhola, ela foi só a cereja do bolo, e de um bolo com gosto de amargo, de fracasso. Foi um gol bobo, sofrido, muitas chances desperdiçadas, algumas até por displicência dos jogadores que pareciam não estar muito conectados na partida. E acima de tudo isso, um desafio inacreditável chamado pela comissão técnica da seleção. E vamos ser sinceros, em nenhum momento a gente achou que o Brasil viraria depois do gol feito pela seleção espanhola no começo da segunda etapa. Alerta não faltou. Esse problema não é novo, esse problema na base da seleção ele já vem de tempos e alerta não faltou, aviso não faltou de torcedores, de jornalistas. Nada faltou. Faltou, sabe o quê? A CBF acordar. A gente sabia disso tudo. E muito provavelmente a CBF também sabia. Mas ela fechou os olhos para todos esses problemas e o resultado tá aí. Muitos problemas estruturais nas categorias de base. Calendário ruim, jogos e horários ruins, só apino na cabeça dos jogadores. Clubes que não têm estrutura suficiente para fazer esses moleques evoluírem, moleques de talento, inclusive. Nada disso a gente vê na categoria de base da maioria dos clubes do futebol brasileiro. Uma hora a conta chega. Ela chegou. E ela chegou no pior lugar possível, o maior estágio do futebol, que é a Copa do Mundo. E quando a gente vê jogadores grandes de times grandes do futebol brasileiro disputando esse tipo de jogo contra jogadores de equipes médias do futebol europeu, a gente vê os caras engolindo a gente. Engolindo! E foi isso que a gente viu ao longo dessa Copa do Mundo. Então assim, é um problema estrutural, um problema que as categorias de base do futebol brasileiro têm. Vários lugares a gente vê isso ao longo do nosso calendário de base anual. Uma hora a conta vai chegar. E uma hora a conta vai chegar, isso é óbvio. Isso aconteceu na Copa do Mundo. E aí, meus amigos, a gente vende para o mundo inteiro a sensação de que a seleção brasileira, ela acabou. As pessoas não têm mais confiança nas revelações que a gente faz. Cara, as pessoas não têm mais confiança nas revelações que os clubes daqui fazem. É impressionante como a gente não consegue ver essa molecada jogar. A gente vê a lista, antigamente a gente olhava listas dos jogadores convocados para esse tipo de competição. Cara, a gente ficava maravilhado, é uma grande geração, uma grande seleção. Hoje em dia a gente não conhece a maioria dos jogadores. Isso é um problema absurdo da CBF. Quando a gente precisa mostrar nosso trabalho, a gente mostra a vergonha que a gente mostrou nesse Mundial. Pois é. Vergonha. A maior vergonha da história da seleção brasileira na base. E a gente espera que tudo mude a partir de agora, né? Essa nova gestão da CBF que tá empolgando todo mundo, esse novo presidente que tá aí, a gente espera que isso mude. Que a CBF agora olhe com mais carinho para a gestão das categorias de base dos clubes também, do calendário, da organização, de tudo. E que a CBF não aceite trabalho medíocre na área técnica, porque a gente avisou ao longo desse ciclo inteiro a questão do Ramon Menezes, vergonha no Sul-Americano, diante da Argentina. Várias vezes a gente alertou. Alerta não faltou. A CBF fechou os olhos para tudo isso. Então a gente espera que isso mude. Que isso mude de uma vez por todas. E que a gente possa voltar a sorrir com a nossa seleção brasileira.